Olá, muitas pessoas ouviram falar e até leram e viram filmes sobre a lei da atração, mas será que a entenderam? A grande maioria não. O que você vai ouvir a seguir, mesmo que não goste ou não concorde, é a mais pura verdade sobre o assunto. Por isso, se tiver algum interesse sobre essa lei, preste a máxima atenção ao que vai ouvir a seguir. Embora seja verdade que os seus pensamentos criam a realidade que você vivencia, você mesmo, num aspecto mais elevado, compõe e cria ponderada e cuidadosamente os desafios que enfrenta. Quer acredite ou não, você escreveu os seus próprios testes. Então, embora o pensamento positivo seja uma frequência importante, ele tem a intenção de ajudá-lo a lidar com suas lições de vida e não evita o processo de aprendizagem em si. Você não pode simplesmente ignorar ou eliminar por um passe de mágica as lições de crescimento que programou para si mesmo a fim de se expandir. Você as enfrentará porque no seu eu divino você as desejou a partir de uma perspectiva mais elevada. Eu lhe asseguro que não há nada mais estimulante, mais digno de realização do que o seu desejo manifestado de evoluir, de mudar para melhor. Na verdade, esta é a missão de cada uma das suas reencarnações, ou encarnações, como você preferir. Não é suficiente meditar e visualizar a meta desejada sendo atingida se não agir de acordo com a sua voz interior, a energia da qual suas meditações e visualizações surgem. Intenção, foco e meditação devem se unir totalmente à ação. Eu vou repetir. Intenção, foco e meditação. Tornar-se impecável e finalmente alcançar a iluminação não quer dizer, como algumas religiões sugerem, indiretamente, que de repente você se encontra num abençoado estado de esquecimento ou em algum distante estado de nirvana. Eu lhe digo que você faz parte do nirvana hoje, como sempre fará. Basta descobri-lo dentro de si mesmo. Haverá momentos em que se sentirá apático e deprimido. Estes estados poderão ser causados não só por problemas que você enfrenta, mas até por certos aspectos astronômicos. Tudo isso deve ser enfrentado e pode ser superado. Então saiba que o nirvana é alcançado através da atitude, da avaliação impecável, da projeção, da realidade que o envolve, não através de rejeição, ignorância ou fuga. O estudo e maestria da vida requerem trabalho. Você não pode simplesmente colocar o livro debaixo do travesseiro e dormir sobre ele. É preciso que ele seja lido e entendido uma página de cada vez, momento a momento. Portanto, é preciso entender e aceitar que sua vida é uma construção de situações que você planejou a fim de possibilitar seu crescimento espiritual. Quando aceitar esta nobre verdade, você terá a oportunidade de transcendê-la. Aquilo que você chama de destino é, na verdade, uma série de situações que você pré-planejou para essa lição de vida. E esse mesmo destino, escrito por você, vai ajudá-lo a enfrentar seus desafios e depois manifestar seus desejos. Mas não porque você reclamou daquilo que não gostou. Para vivenciar a luz do seu desejo, você deve acender a paixão que vai libertá-lo da fortaleza onde ele esteve rigorosamente guardado. O melhor caminho é aceitar o desafio da autopurificação, sendo o exemplo vivo da sua própria luz, em vez de protestar contra as trevas que ainda existem no mundo na terceira dimensão e isolar-se dele. Ao aceitar que está aqui para enfrentar desafios,
você poderá criar mais firmemente a energia necessária para enfrentá-los. Porque a partir do momento em que aceitar isso, o fato de que a vida pode ser difícil não mais o assustará e sim motivará o seu guerreiro espiritual interior a resolvê-la. É justamente por causa de situações difíceis e obstáculos estressantes que você cresce mental e espiritualmente. É através da dor de enfrentar e solucionar os quebra-cabeças da vida e as situações pré-programadas que você aprende o significado maior da ciência do amor. O fato é que suas realizações mais difíceis e certamente seu maior crescimento são gerados quando você se encontra nas inquietantes encruzilhadas do problema. A esse respeito, Albert Einstein escreveu em 1930, preste muita atenção: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ficar superado. E continua. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais aos problemas do que às soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e soluções fáceis. E Einstein conclui: sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovê-la, e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Minha amiga e meu amigo, a maioria das pessoas deseja uma sabedoria maior do que a sua própria. Procure encontrá-la. Você com certeza vai encontrar. Você pode encontrá-la escondida dentro de si mesmo. Felizmente, esse é o último lugar onde a maioria das pessoas a procura, pois dá trabalho. O divino ponto de contato entre a divindade e o ser humano está naquilo que os acadêmicos chamam de subconsciente. Até mesmo seus textos religiosos lhe dizem que Deus está no seu interior, que você é uma centelha do divino. A vida é uma dádiva. Você está aqui para aprender a cocriar, pois, na verdade, você e todos os seres humanos são cocriadores do universo, do cosmos, e estão aqui para alcançarem a maestria. E muitos já estão bem perto dessa conquista. Enquanto não se valorizar verdadeiramente, você não estará na graça da impecabilidade, portanto, não estará motivado para realmente valorizar e aperfeiçoar o seu tempo. Utilizar bem o seu tempo é essencial, e isto é um empreendimento complexo, porque requer que você busque a impecabilidade, requer que você ame a si mesmo, pois enquanto não se valorizar genuinamente, você não valorizará verdadeiramente a sua vida e o seu tempo. E enquanto não valorizar o seu tempo, você não será motivado a maximizar a forma de utilizá-lo. Isto é a disciplina natural, é a ferramenta básica para resolver os problemas da vida. Sem disciplina, é difícil você ter o estímulo necessário para se concentrar no trabalho de solucionar seus problemas. Eu sei que muitas pessoas vão dizer: eu conheço várias pessoas que não fazem nada disso e são ricas e felizes. Eu também conheço algumas. Mas aí vai a pergunta: será que elas são felizes?
Será que no final do dia se sentem realizadas com seus procedimentos? Duvido. Muitas dessas pessoas que eu e você conhecemos são aparentemente bem-sucedidos, até que um dia você liga a televisão e ouve: desde as 6 horas da manhã, a Polícia Federal tenta cumprir com 30 mandados de prisão para pessoas envolvidas nas fraudes da... E os nomes são tal, 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 tal. E lá está o nome daquela pessoa que você julgava ser uma pessoa de bem, uma pessoa bem-sucedida. Caso tenha alguma dúvida sobre o assunto, mande um e-mail para mim, carlosrosa@abdesucesso.com.br. É isso aí. Se gostou do programa, clique aí no joinha, mande para os seus amigos, faça um comentário, critique, entre no meu blog, participe do Facebook. Eu volto amanhã. De cada uma das suas reencarnações, ou encarnações, como você preferir. Não é suficiente meditar e visualizar a meta desejada sendo atingida se não agir de acordo com a sua voz interior, a energia da qual suas meditações e visualizações surgem. Intenção, foco e meditação devem se unir totalmente à ação. Eu vou repetir: intenção, foco e meditação. Tornar-se impecável e finalmente alcançar a iluminação não quer dizer, como algumas religiões sugerem, indiretamente, que de repente você se encontra num abençoado estado de esquecimento ou em algum distante estado de nirvana. Eu lhe digo que você faz parte do nirvana hoje, como sempre fará. Basta descobri-lo dentro de si mesmo. Haverá momentos em que se sentirá apático e deprimido. Estes estados poderão ser causados não só por problemas que você enfrenta, mas até por certos aspectos astronômicos. Tudo isso deve ser enfrentado e pode ser superado. Então saiba que o nirvana é alcançado através da atitude, da avaliação impecável, da projeção, da realidade que o envolve, não através de rejeição, ignorância ou fuga. O estudo e maestria da vida requerem trabalho. Você não pode simplesmente colocar o livro debaixo do travesseiro e dormir sobre ele. É preciso que ele seja lido e entendido uma página de cada vez, momento a momento. Portanto, é preciso entender e aceitar que sua vida é uma construção de situações que você planejou a fim de possibilitar seu crescimento espiritual. Quando aceitar esta nobre verdade, você terá a oportunidade de transcendê-la. Aquilo que você chama de destino é, na verdade, uma série de situações que você pré-planejou para essa lição de vida. E esse mesmo destino, escrito por você, vai ajudá-lo a enfrentar seus desafios e depois manifestar seus desejos. Mas não porque você reclamou daquilo que não gostou. Para vivenciar a luz do seu desejo, você deve acender a paixão que vai libertá-lo da fortaleza onde ele esteve rigorosamente guardado. O melhor caminho é aceitar o desafio da autopurificação, sendo o exemplo vivo da sua própria luz, em vez de protestar contra as trevas que ainda existem no mundo na terceira dimensão e isolar-se dele. Ao aceitar que está aqui para enfrentar desafios, você poderá criar mais firmemente a energia necessária para enfrentá-los. Porque a partir do momento em que aceitar isso, o fato de que a vida pode ser difícil não mais o assustará e sim motivará o seu guerreiro espiritual interior a resolvê-la. É justamente por causa de situações difíceis e obstáculos estressantes que você cresce mental e espiritualmente. É através da dor de enfrentar e solucionar os quebra-cabeças da vida e as situações pré-programadas que você
aprende o significado maior da ciência do amor. O fato é que suas realizações mais difíceis e certamente seu maior crescimento são gerados quando você se encontra nas inquietantes encruzilhadas do problema. A esse respeito, Albert Einstein escreveu em 1930, preste muita atenção: não pretendemos que as coisas mudem se sempre fazemos o mesmo. A crise é a melhor bênção que pode ocorrer com as pessoas e países, porque a crise traz progressos. A criatividade nasce da angústia como o dia nasce da noite escura. É na crise que nascem as invenções, os descobrimentos e as grandes estratégias. Quem supera a crise, supera a si mesmo, sem ficar superado. E continua. Quem atribui à crise seus fracassos e penúrias, violenta seu próprio talento e respeita mais aos problemas do que às soluções. A verdadeira crise é a crise da incompetência. O inconveniente das pessoas e dos países é a esperança de encontrar as saídas e soluções fáceis. E Einstein conclui: sem crise não há desafios. Sem desafios, a vida é uma rotina, uma lenta agonia. Sem crise não há mérito. É na crise que se aflora o melhor de cada um. Falar de crise é promovê-la, e calar-se sobre ela é exaltar o conformismo. Em vez disso, trabalhemos duro. Acabemos de uma vez com a única crise ameaçadora, que é a tragédia de não querer lutar para superá-la. Minha amiga e meu amigo, a maioria das pessoas deseja uma sabedoria maior do que a sua própria. Procure encontrá-la. Você com certeza vai encontrar. Você pode encontrá-la escondida dentro de si mesmo. Felizmente, esse é o último lugar onde a maioria das pessoas a procura, pois dá trabalho. O divino ponto de contato entre a divindade e o ser humano está naquilo que os acadêmicos chamam de subconsciente. Até mesmo os seus textos religiosos lhe dizem que Deus está no seu interior, que você é uma centelha do divino. A vida é uma dádiva. Você está aqui para aprender a cocriar, pois, na verdade, você e todos os seres humanos são cocriadores do universo, do cosmos, e estão aqui para alcançarem a maestria. E muitos já estão bem perto dessa conquista. Enquanto não se valorizar verdadeiramente, você não estará na graça da impecabilidade. Olá. Muitas pessoas ouviram falar e até leram e viram filmes sobre a lei da atração, mas será que a entenderam? A grande maioria não. O que você vai ouvir a seguir, mesmo que não goste ou não concorde, é a mais pura verdade sobre o assunto. Por isso, se tiver algum interesse sobre essa lei, preste a máxima atenção ao que vai ouvir a seguir. Embora seja verdade que os seus pensamentos criam a realidade que você vivencia, você mesmo, num aspecto mais elevado, compõe e cria ponderada e cuidadosamente os desafios que enfrenta. Quer acredite ou não, você escreveu seus próprios testes. Então, embora o pensamento positivo seja uma frequência importante, ele tem a intenção de ajudá-lo a lidar com suas lições de vida e não evita o processo de aprendizagem em si. Você não pode simplesmente ignorar ou eliminar por um passe de mágica as lições de crescimento que programou para si mesmo a fim de se expandir. Você as enfrentará porque no seu eu divino você as desejou a partir de uma perspectiva mais elevada. Eu lhe asseguro que não há nada mais estimulante, mais digno de realização do que o seu desejo manifestado de evoluir, de mudar para melhor. Na verdade, esta é a missão